pessoal, tudo bom? Tô aqui de volta pro podcast Namurcast, mais uma vez. E hoje eu estou com uma super convidada, que é a menina prodígio. Micaela Paim, conhecidíssima em todos os circuitos de sommelier do Brasil e de fora do Brasil. Obrigada, Namor. Que honra estar aqui em mais um projeto seu. Obrigado. E você faz parte da minha história, então estou muito honrada com a oportunidade de estar aqui. Eu sou o seu retratista, né? É você, é você. Todas as minhas imagens, né, em revistas internacionais, em matérias, em divulgação, esse cara aqui, ó. Muito orgulho. Tava lindo o material lá do teu curso. Ai, esse último curso, Namor, o que foi isso? Foi Só top. a gente que tá de bastidor, né? É verdade. É uma visão tão bonita, tão interessante ali, tá no bastidor, saber o que vai acontecer. E realmente esse curso, ele já fez história e ele vai estar na história, na evolução e expansão do mercado do charuto. Você é pioneira. Eu queria até... Vamos começar, né? Porque tem gente... Muita gente conhece, mas tem gente que não te conhece. Com certeza. Então, assim, eu queria que você... É difícil fazer resumo. Ó, eu vou até falar. Quando eu conheci você, com o Michael, né? Foi, verdade. Que era meu professor de yoga, né? De Michael, com certeza, meu xará. Você, assim, você foi lá no estúdio, eu acho. Eu fiquei pensando, falei, isso não é possível, cara. Será que é verdade essas histórias dela? Eu até falei pro Michael, Michael, cara, você conhece ela mesmo, cara? Por que não é possível, cara? Mas esse é um questionamento incomum, sabia? Não, mas isso foi só de primeira vez. Sim, mas é só de primeira. Depois eu vi que... Depois que me conhece... Depois eu conheci, mas eu juro que eu fiquei. Falei, Michael, cara, eu não... Não, é muita cascata. É verdade, é verdade. Todo mundo questiona até hoje, assim, fala assim, mas quantos anos você tem mesmo? Lá no curso, o pessoal, quantas vidas você tem? É vampira, exato. vampira. Vampira, é. Eu falo pra todo mundo, né, que eu não tenho 35 anos, eu tenho 335 anos, porque a minha vida, ela é tão intensa desde o início, Sim. né, e eu nunca parei de estudar, Isso é muito legal. continuo estudando. Isso é muito bom. Mas até hoje esse questionamento... Não, é verdade. E eu acho ótimo ver essa disrupção da pessoa, assim, mas será, né? Será que é? E depois a pessoa entendendo o meu processo. Mas sabe o que é? Eu vejo assim, eu fico analisando, né? Aham. As pessoas, hoje em dia principalmente, você ter erudição é uma coisa que espanta as pessoas. E eu real. fico assim, é uma coisa... Isso me espanta, entendeu? As pessoas se espantarem com erudição. Tipo, você ter Exato. conhecimento, as pessoas ficam assustadas. Exato. Porque tá todo mundo tão raso. Obrigada, Namor, é isso. E eu vejo isso, porque às vezes eu sou muito falador, né? Eu gosto de falar dos assuntos. E às vezes eu vejo que as pessoas ficam me olhando assim, sabe? Tipo, alguns assuntos, né? A gente não domina tudo, mas alguns Claro. assuntos a gente gosta, né? Claro, com certeza. Aí as pessoas ficam assim, eu falo, caramba. E o que causa estranheza para as pessoas, ao invés de causar curiosidade. Exatamente. E eu ainda tenho ainda um outro processo aí no meio que as pessoas falam, mas como uma mulher sabe? Eu falo, ai, meu Deus, eu assim. entendo. Às vezes eu falo, 1950, voltamos, né? Porque não é possível. Não, isso é uma besteirada que eu acho. Sabe de uma coisa, Namor? Eu entendi que perder o meu tempo questionando Sim. é ao mesmo tempo que eu posso gastar investindo em mim, na minha carreira, no meu processo pessoal. Então, eu pulo essas etapas e o que eu mais gosto é contra fatos, não há argumentos. Então, eu vou lá e mostro o resultado, né? Sim, e tá se alguém certo. questiona, eu falo, tá aqui, né? Porque... E tem um ponto que, desculpa, mas hoje veio numa outra conversa, no outro tema, a gente falou muito o poder da educação e do conhecimento, né? Quantas barreiras a gente está quebrando, trazendo um nível de conhecimento e de ensino. Empurrando a régua lá para frente. Exatamente. Né? Sair da mediocridade, Exato. Então, vários pontos, desde preconceitos, desde de subjugar um produto, né? Que eu trabalho com vários produtos.
Ou... até mesmo o brasileiro. Exatamente, que a gente tanto Tipo, fala. vim do Brasil, mas... Putz. Exato. Então, é impressionante como o conhecimento está quebrando essas barreiras. Quebra. E é nisso que eu invisto, em educação. Certo. Tem um amigo meu, você deve conhecer, o Fernando Conrado. Claro, grande Fernando. Ele fala que você é o que você consome. Sim, né? sim, sem dúvida. E aí, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Fisicamente... A música... e fisicamente, se você come porcaria. Claro, óbvio. Né? Se você vive num ambiente insalubre, tóxico, você vai ficar doente. Com certeza. E aí a mente é a mesma coisa. Se você só consome... Hoje eu estava conversando com a minha esposa, né? Eu falei assim, olha, vamos criar uma disciplina diária para perder menos tempo com essa porcaria da internet, entendeu? Incrível. Porque você não vê, mas na hora que você assusta, você é engolido por essa porcaria. Porque é feito para isso, né? É feito para isso. Então, você tem que ter acho que a maior disciplina hoje não é não comer doce. É tempo de tela, né? É tempo de tela. o Fora o mal que faz. Né? Claro, o algoritmo ele funciona com tempo de tela, né? Quanto tempo você gasta com o dedo ali, vendo e tudo mais. E te estimulando em coisas que você gosta. Exato. E quando a gente vê, se cria uma nova realidade na nossa cabeça. Isso é científico. Então, a gente entra naquele consumo... E aí, quando a gente sai para fora... Dopamina, né? Exato. Quando a gente sai para fora... Da telinha ali, né? A gente olha para nossa vida e fala, ai, mas tá tão sem graça aqui fora, vou voltar. Então, se a gente não cria um cenário ao nosso redor de sumo interesse, a gente essa vai ser a bengala. E é uma coisa que eu vejo que trabalha muito o imediatismo. Total. Então, por exemplo, você lê um livro, tipo de 500 páginas, você vai demorar uns 5 dias, se você se dedicar. Sim. Mas se você olha ali na telinha... te dá aquele prazerzinho, aquele drops de prazerzinho, dopamina, entendeu? Exato. Aí, cara, tipo, você vai ter um prazer ao ler o livro, mas ler o livro inteiro, curtir, é diferente. É um outro processo. Mas aquele coisa é tipo um vício de um doce. Você fica fica louco com aquele negócio ali. Você sabe que saiu um estudo científico recente, faz quase 3 anos, que explica esse pico de dopamina e o porquê. Eu vi. Você viu? Vi. Então, nesse... né? A gente só tem esse acionamento, mas não desce. Então, toda hora a gente precisa disso. E é por isso que hoje a gente conversa com alguém e a pessoa perde linha de raciocínio. As pessoas, elas não conseguem manter interesse tanto tempo num livro, como você deu o exemplo. Porque esse exercício diário de... Sim, a dopamina a todo momento. De dopamina a todo momento faz com que as pessoas tornem tudo... imediatistas. E descartável. Exato. Eu tava falando esse fim de semana com um produtor musical. E compositor, produtor, poeta. E ele falou pra mim que ele não consegue hoje fazer nada que seja comercialmente bom que não tenha, tipo, um hit de 15, 30 segundos. Exatamente. Tipo, ninguém quer mais saber de uma música de 2 minutos, de 3 minutos. Exato. E aí, como a gente trabalha? Fala pra mim, você com imagens, eu com educação... Você sabe que hoje, Namor, eu tenho nas minhas mãos algo que eu uso muito ao meu favor, que é chamar a atenção das pessoas através do charuto, do vinho, dos destilados, dos eventos, das experiências multissensoriais, que é o meu trabalho. Mas eu entendo esse privilégio de ter algo que chama muito a atenção, mas eu uso isso ao meu favor no sentido, agora que eu chamei sua atenção, agora que eu tive seus 15 segundos de atenção, senta aqui que a gente vai conversar. E aí é quando eu aprofundo, né? Como você que já... Eu brinco que o Namoro, gente, ele sabe mais de charuto que muita gente, viu? Porque o tanto de curso que você já cobriu o meu, né? É verdade. Então, Fora que acompanhei você acendendo lá, fazendo foto. Foi, né? Quantas fotos, filmagens, curso que a gente gravou recente, que vai sair aí, uma experiência online. E aí, imagine as pessoas, né, nesse ritmo, ainda mais aqui na cidade de São Paulo, e eu falar para a pessoa, senta, vamos fazer uma respiração 4x4, que é a base da respiração de yoga e de meditação que eu ensino em aula de charuto. Sim. Aí, quando a pessoa entra ali, ela relaxa, fala, nossa, esse sou eu relaxado? Né? Eu entrego uma nova referência para essa pessoa.
Então, quando eu entrego vida dentro do meu conteúdo, é onde eu me apaixono pelo que eu faço, né? Senão... Mas sabe uma pergunta que eu vou falar? Antes de você se apresentar. A gente nem chegou aí, tá né? acabando o podcast, daqui a pouco você não se apresenta. E no final todo mundo fala, quem é essa menina, Quem é né? essa menina? Eles não param de falar. Mas você acha que isso é uma pergunta cabulosa. Você acha que o conhecimento ele é democrático ou é reservado, ou só tipo 20% da população tem condições e interesse de aprender, entendeu? Porque eu penso muito nisso. Eu não vejo como todo mundo é capaz. Capaz todo mundo é, sim, mas eu vejo que muitas pessoas não vão ter interesse em aprender. Sim. Entendeu? Elas preferem ficar na superficialidade. Eu não vejo isso, que todo mundo quer ter acesso. Entendeu? Não sei. É o que eu penso, não sei você. Não sei. Assim... Eu tô perguntando. No meu ponto de vista, é bem amplo. Porque, por exemplo, eu lido com pessoas da alta sociedade, né? Hoje eu faço... E outro detalhe, independente da questão financeira. Sim, exatamente. Eu tô falando 20% das pessoas, sim, de todas modo as... gerais. Porque às vezes eu vejo isso. Pessoas que não têm condições financeiras, mas querem. E pessoas, os homens mais ricos do mundo, que ignoram o conhecimento profundamente. Eu entendo que o processo do outro não está no meu campo de poder. Mas no meu campo de poder está as minhas escolhas. Sim. E dentro delas, o que eu busco fazer? O meu privilégio de ter esse conhecimento, o meu privilégio de ser quem eu sou, estar onde estou. E o que eu faço com tudo isso? Né? Então, hoje, eu tenho a preocupação de pegar conteúdos científicos extremamente densos e transformar isso num conteúdo muito acessível. Eu prefiro que meus cursos não tenham um preço tão elevado para que o máximo de pessoas tenham. Eu sempre entrego muitíssimo mais do que eu prometo. Então, dentro do meu escopo, dentro do que eu sou capaz, eu busco ter ações ali para que isso até estimule mais pessoas, né? E pessoas que às vezes nem imaginariam, né? Que como foi nesse curso teu? Tinha várias pessoas de várias áreas, né? Várias áreas e assim... Tinha desde dono de tabacaria, exato, dono de, sei lá, de empreendimentos, sim, como... dono de fábrica de charutos. Que eram simplesmente interessadas. Né? Sim, mas que estavam buscando, porque foi um treinamento profissional para cigar sommelier, que é o profissional que atua com charutos, como temos o wine sommelier, né? O sommelier de vinhos. Então, ali era um treinamento profissionalizante. E tinham pessoas que já entenderam, sabiamente, que é um mercado em expansão em nível internacional, já entenderam que além da parte teórica eu teria uma parte prática muito interessante. Eu sou a única pessoa da América do Sul que saiu do Brasil para ir fazer um trabalho fora e criei o Cigar Lounge mais exclusivo do planeta, trabalho para o rei do Catar. Então, ele já sabia, não, alguma coisa essa mulher tem. Porque se ela chegou onde chegou, alguma coisa tem. Lá eles descobriram. Lá eles descobriram, porque eu abri minhas estratégias, ensinei. Contou todos os segredos. Contei os segredos. Muito legal. Contei também a linha de raciocínio. Qual que é a linha de raciocínio que precisa ter para trabalhar, para estar diante ao mercado? Será que eles realmente conheciam? Agora eles sabem. No final desse curso, não tem como dizer que não sabe. Por isso que eu acredito, a gente tava até falando antes daqui, que um curso desse aí tem que ser em inglês. Sim. Não que ele tem que ser, mas assim, o material tem que ter, porque tem que ser universal. Tem que ser bilíngue. Porque, tipo, eu duvido que tenha um curso desse nos Estados Unidos, na Europa, não tem. Não tem. A gente pesquisou antes de realizar. Esse é o primeiro curso da história do mundo com esse nível de conteúdo e com esse nível de dinâmica, né? Porque experiências. O curso inteiro com experiência. Isso foi muito legal. O curso inteiro. Né? Como que eu posso falar de criar experiências se eu não proporciono? Então, os alunos viveram experiências desde muito legal. Primeiro segundo que entraram ao último segundo que saíram. Eu achei muito bom. Né? E coisas que nem eles perceberam e depois eu abri os bastidores. Até isso foi pensado. Muito bom. Foi pensado. Muito alto nível de profissionalismo. Muito obrigada. Vindo de você, amor. Mas de verdade. Top. Muito obrigada. Fala um pouquinho da tua história. Olha, fiquem até o final que você vai descobrir quem eu sou, tá? Não, vamos revelar. Bom, eu sou a Micaela Paim, paulistana. Hoje eu sou a única pessoa no mundo que é sommelier internacional de vinhos, charutos, todas as bebidas alcoólicas do mundo, sem exceção. Água, chá, café, nosso amado café, e também chocolates. E olha só, vai brincando. Hoje tem. Vai brincando com esse homem aqui.
Então, e hoje a minha atuação é consultorias em nível mundial. Eu acabei de voltar de uma temporada da Europa, onde fiz consultorias para Portugal, para Croácia, para Itália. Voltei de lá com mais 3 diplomas também. E também trabalho para o Rei do Catar. Criei o Cigar Lounge mais exclusivo antes da Copa do Mundo. Fui selecionada, assim como os melhores chefes de cozinha, os melhores treinadores de Fórmula 1, tudo porque o rei gostaria de passar a melhor imagem do Catar e para isso eu fui convidada. Tenho minha atuação como educadora, então educo a respeito de todas essas vertentes. E hoje o meu maior mérito não é ser melhor em nada, é ser imbatível dentro da minha atuação, onde eu consigo pegar todos esses elementos com base em estudo científico e aplicar isso em experiências, em aulas, em criação de projetos. E tenho aí 20 anos já trabalhando com bares e restaurantes. Então, a hospitalidade tá no meu sangue. Isso aí, top. Obrigada. Não, eu achei muito legal que as coisas são conjugadas. Sim. Então, assim, você mostrou a roda lá dos aromas. Dos aromas. Muito interessante, né? Porque tem a roda do uísque, a roda do café, a roda do charuto. Do vinho. Do vinho. Exato. Que legal demais. E você, por estar em várias áreas, fica mais aguçada a tua sensibilidade. Com certeza. Porque são áreas, às vezes, são complementares, mas algumas são diferentes, como vinho e charuto, né? Sim, sim, totalmente. Mas aí a gente consegue encontrar pontos de encontro, né? Entre elas. E claro, para trabalhar com todos esses produtos, ao longo dos anos eu fui criando uma linha de raciocínio. Como é que eu penso? Né? Você me entrega um café agora, eu consigo te falar harmonização, porque eu já tenho uma linha de raciocínio de como os aromas funcionam pela percepção do cérebro e do paladar. Como que eu vou gerenciar isso com outras bebidas e elementos? Um conceito, Namor, eu aprendi muito sobre vida estudando, né? Como eu estudo desde muito nova, uma das formas que eu obtive meu mestre para entender um pouco mais sobre a vida foi o estudo técnico. Quando a gente fala de harmonização, e isso me faz abranger esse conhecimento para tantas coisas, inclusive como que eu sei de tudo isso e consigo trabalhar junto, a harmonização tecnicamente, ela não é você combinar 2 elementos. Primeiro, podem ser mais de um elemento. Como, por exemplo, pode ser charuto, café e chocolate. É mais de um elemento. E dentro deles, eu quero encontrar pontos de encontro. Então, eu vou encontrar pontos de combinação ou por similaridade, ou por contraste, ou complementação. Complementação é quando tem alguma coisa que não tem em nenhum dos dois. A meu lado italiano derrubando o microfone. Um elemento que não tem nenhum dos dois, mas que ali, alinhado, ele complementa, como, por exemplo, a finalização de um prato com azeite. Né? É um elemento a mais que complementa aquele conjunto de sabores e te entrega um terceiro elemento. Que você não vai sentir nem degustando um e nem outro. Cria um novo. Exatamente. Então, é uma arte. Só que eu levo esse mesmo conceito para tantas outras relações. Tem relações que eu olho, relações interpessoais, que eu falo, meu ponto de similaridade com essa pessoa é esse, de contraste é esse, e a gente se complementa aqui. Como eu enxergo a minha própria carreira, eu falo, não, aqui tem pontos de similaridade, aqui eu consigo. Mas aqui, nesse contraste, eu encontro equilíbrio, né? O que mais que a gente quer na vida do que o equilíbrio? Então, até esse conceito técnico, né, que a gente usa em qualquer coisa, desde cozinhar um prato a degustar um bom café, isso também me ampliou muito a mente sobre como eu vou pensar a respeito da vida. Sim, muito interessante. E uma coisa que eu acho legal que você faz do bastidor, que você já me falou, é que é uma dúvida que eu tinha, né? Porque como você trabalha com um monte de bebida alcoólica, com um charuto, enfim, você precisa também fazer o balanço. Com certeza. Então você vai provar, se bem que assim... Equilíbrio é tudo. Muita coisa você não bebe, né? Você prova, mas não... Lenda, né? Mas tem, sei lá, tem um consumo... Balanceado hoje em dia, sim. Então, isso que eu queria que você até falasse pro pessoal, porque é legal isso aí. Não, com certeza. O que você faz, por exemplo, você prova os charutos, prova as cachaças, os uísques, os vinhos, enfim. Tudo, é muita coisa forte, assim, assim, não é uma coisa corriqueira. Não. O que você faz para equilibrar? De jeito nenhum. Isso é legal. E assim, e tem outro ponto, né? Além de você degustar e consumir, tem o excesso. Então, por exemplo, eu tô mal de azeite,
é azeite puro. Você vai degustar 40 azeites, sabe? 40 copos de azeite. É muita coisa. Você tá numa aula de chocolate, 50, 60 tipos de chocolate. Então, é tudo muito no exagero. Então, como eu sou de uma geração que eu não sou nem a velha guarda do pessoal que já estuda, mas eu não sou a nova guarda, eu tive uma chance ótima de conseguir aprender com os mais antigos que eu convivia, que já estavam na área antes que eu, e de também ser uma referência nova para quem estava chegando. Então, eu olhava e eu perguntava, quantos anos você já é sommelier de vinho? 30. E eu via a pessoa acabada, fisicamente, sabe? Totalmente peso desequilibrado, dentes amarelados. E eu olhava e falava, não, mas eu não quero isso. Mas eu tinha que estar lá do lado dessa pessoa, como juiz internacional, degustando 100 vinhos, 100 rótulos, numa noite. Então, quando eu estudei sobre água, eu entendi o aspecto do pH e essa importância, que eu acho que é o mais importante, que é o que foi meu divisor de águas no entendimento de como eu vou balancear. O nosso corpo, assim como o planeta, é 70% de água, a composição. O pH da água, para o nosso corpo estar no ponto de equilíbrio, é 7,42. Qualquer coisa abaixo de 7 é considerada ácida. Toda doença nasce de um corpo ácido. Todo desequilíbrio do nosso corpo nasce na acidez. E acima de 7,42, a gente já tem a água alcalina. O pH de bebidas alcoólicas como vinho, café e até cerveja, por exemplo, são bebidas comuns de consumo. O pH pode variar de 1,5, no máximo 3,5. É muito baixo, é muito ácido. Então, eu já sei que além de manter o meu pH equilibrado, eu preciso também equilibrar esse pH aqui que eu desequilibrei no consumo das bebidas. E o charuto também. Então, a primeira coisa que eu entendi estudando água, que é uma das minhas especializações, em todas as Américas só tem uma pessoa que tem 3 especializações nisso e sou eu. Eu entendi esse poder. Eu falei, bom, a primeira coisa que eu tenho que ajustar é a água. Então, a minha água que eu consumo hoje tem 10,31 de pH. As pessoas usam... Nossa, é quase um... nossa, tem que ter... Não é uma água para se tomar assim, naturalmente, né? Tanto que eu tenho essa água... O pessoal limpa agrotóxico com essa água. Sim, com essa água. E também, eu tenho uma outra água em casa. Você tem aquele filtro em casa? Eu tenho vários. O japonês? Pode falar o nome? Eu tenho eu tenho Kangen? Eu tenho 4. Eu tenho até o portátil que você viu para alteração de pH. Então, eu tenho a água 10,31 para um dia que eu tive alto consumo, então eu só vou tomar aquela água. E eu tenho uma água 9,5, que é bastante também, que é a que eu consumo diariamente. Então, só isso já faz totalmente a diferença. E, claro, eu tenho aí desde sempre muito cuidado com a saúde, desde sempre fazer exercício, sempre... Tomar um shotzinho de manhã. Toda vez, né? Shot de manhã, a gente troca umas receitas, né? Shot de manhã, muita cúrcuma, limão, vinagre, de maçã orgânico puro. Então, o que me sustenta é esse equilíbrio, né? Assim como também exercício físico. Os meus check-ups são bianuais, eu faço 2 vezes por ano, eu vou no dentista 3 vezes, né? Para garantir que eu tenha longevidade, porque eu vi diversos profissionais iniciando na área e vivendo só disso, né? E aí a gente trabalha à noite, de madrugada, dentro da profissão, e aí a pessoa termina o trabalho e continua bebendo, né? Por opção e fumando. E não dorme. E não dorme. Aí troca o dia pela noite, que o corpo também, né? O ciclo circadiano já desregula totalmente, as questões hormonais desregulam. E aí, dentro disso, a pessoa vai lá e acorda 2, 3 horas da tarde para estar no trabalho de novo às 4, sendo que eu acordei 7 da manhã, já fui na academia, já tomei meu shot, já tomei... E aí é óbvio, né? A diferença é nítida. Com certeza. Então, assim, sem esse equilíbrio, é uma profissão, é uma linha muito tênue. E o pessoal acaba vivendo um pouco, né? Quem trabalha com isso. Então, diminui, assim, né? A gente tem muita disponibilidade de bebidas, né? E quanto maior é seu nível técnico, mais você recebe. Ultimamente eu falo, nossa, não me manda, eu não vou ter tempo nos próximos meses de avaliar o seu charuto ou a sua bebida, né? Mas a gente recebe muita bebida. Os nossos meios de trabalho, por exemplo, no mundo vinho, é ir numa feira de vinho para conhecer o produtor. Aí cada
Nossa. Cada produtor quer te mostrar 7, 15 rótulos da linha dele. Só que você tem lá 50, 80 produtores numa feira. Gente. É impossível, né? Mas vem cá, uma pergunta que eu tenho. Porque às vezes eu vou em loja de doce. Eu tenho um cliente meu que trabalha com doce, né? E aí eu pergunto, e aí, come muito doce? E muita gente fala assim, enjoei. Enjoei. E com a bebida, tipo charuto, com vinho, com uísque, não enjoa? Sim. Olha... Eu tô falando uma pergunta meio idiota, mas, não, assim, mas porque eu não enjoo de café. Né? Graças Mas a assim, Deus. tem que regular. O que mudou foi a minha régua. Porque assim, para mim nunca foi opcional, era meu trabalho, né? Eu sempre levei meu trabalho muito a sério. Então eu tinha que beber. Não é se eu gosto, se eu não gosto. Quantas vezes eu dei aula no Senac por anos, eu tinha que tomar cachaça 9 horas da manhã, Nossa. 30 rótulos, eu não tinha nem tomado café da manhã. E não é todo dia. As pessoas olham meu trabalho e acham que é o maior sonho, né? Porque eu também provoco, né, meus amigos. Eu falo assim, eu posso beber, fumar e comer e dizer que estou trabalhando, né? Não, e a gente tem que glamourizar o nosso trabalho. Não, Óbvio, né? e é ótimo, porque as pessoas só veem fotos minhas em grandes eventos, com grandes pessoas, com celebridades, fumando, bebendo, né? Então, mas o bastidor é outra história. Sim. Né? Então, por várias vezes, uma coisa é você beber um vinho aqui, batendo um papo, curtindo. Outra hora é você não tá afim de beber nada e ter 50 rótulos e é o seu trabalho e você não vai poder falar nada, é o seu trabalho. O que hoje, depois de, né... Antes eu contava quantos vinhos que eu degustava, não que eu bebia, degustava, que é escrever, ficha técnica e tal. Há uns 8 anos atrás, eu já tinha passado de 15 mil rótulos e eu não conto mais, né? Porque não dá mais. E já degustei muito café, já degustei muito charuto, já passei de mais de 1.000 charutos degustados há algum tempo já. É muito. Então, hoje eu encaro muito isso como não é opcional, é meu trabalho. Mas no lado pessoal, a minha régua só sobe. Então, hoje, ao invés, no meu tempo livre, o que eu prefiro? Um excelente vinho. Não preciso tomar vinho todos os dias. Toma uma vez por semana, mas nossa, um baita de um vinho. Tem que valer a pena. Um baita de um charuto. E outra, porque eu já estou desgastada da semana. Os meus amigos chegam no final de semana e me falam assim, vamos sair pra beber, vamos sair pra fumar. Eu falo, pelo amor de Deus, eu fiz isso a semana inteira. Eu quero ir numa fazenda, andar a cavalo. Exato, eu falo, ninguém me chama pra tomar suco verde, né? Ninguém me chama pra tomar um café, verdade. pra tomar um chá, todo mundo vamos beber e fumar. Eu falo, não, no meu tempo livre, o que as pessoas fazem de final de semana, eu faço a semana inteira. Né? Eu falo, não, final de semana, que não é final de semana, que eu trabalho, é a visão né? diferente, né? Que as pessoas acham que é só o glamour, né? Não, é um mundo invertido, né? Mas o que ninguém vê? As horas que eu passo estudando incessantemente, né? As caixas que a gente carrega, o quão os nossos pés ficam cansados, porque para mulher ainda vai trabalhar de salto alto, você não vai trabalhar de qualquer jeito, né? Aqui, enquanto você tá falando. Então, os bastidores, ele é exaustivo, mas a parte ruim é ruim. E a parte boa é muito boa. E proporcionalmente elas são equivalentes. É bem ruim e é bem incrível. Mas, olha ali, ó, o contraste, o ponto como de tudo encontro. na vida, né? Como tudo na vida. Você, assim, o que você acha? Eu não gosto desse tema. Que você sabe, você me conhece, sabe que eu não gosto desse tema. Eu não gosto, assim, não gosto de falar publicamente. Quem me conhece sabe o que eu falo, mas eu vou falar em geral, assim, porque com certeza tem um problema. Você sair do Brasil para tratar de vinho, ou tratar de azeite, ou de uísque, ou de charuto, sendo mulher. Você sabe que eu não gosto desse negócio, mas eu sei que tem, entendeu? Claro. E às vezes, muitas vezes, a maneira que eu vejo é muito assim. Também a questão da mulher e a questão de ser brasileiro. Sim. Tá? Já tem um estigma, né? Exato. Porque, assim, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes as pessoas julgam por experiências negativas que elas tiveram com outros brasileiros. Sim. Ou com outras mulheres brasileiras. A gente tava falando outro dia. Não sei se era no teu curso que falou sobre isso. Foi, eu acho, de
esses cigar lounges. Sim. Em que a mulher... estão proibindo mulheres de exato, entrar. Quando você vai como mulher, como Te já barram. tiveram outras mulheres que iam para fazer coisas erradas, Sim. eles julgam todo mundo como se fosse aquelas que já tinham ido. E eu digo assim, porque, por exemplo, no Canadá, ou na Europa, às vezes a brasileira tem que estar morando lá, tem que falar que é italiano, que é outra coisa. Não fala muito que é brasileiro, porque toda hora vai ter problema. Um estigma. Aí... Vou servir aqui pra você, tá? Eu tô salivando de pensar que é esse cafezão bom que a gente vai beber. Vai fazer um barulhinho aí. Treme tudo. Existem aí vários caminhos que a gente pode percorrer para responder isso. Desde a história do Brasil, como o Brasil foi estampado como mulheres e venha conhecer o Rio de Janeiro e tudo mais. Isso aí, A gente também pode ir para esses temas mais específicos. E a questão histórica também de algumas bebidas eram consumidas por homem antigamente. Exatamente. Tipo uísque, e quem é que estava no comercial? Era a mulher. A mulher, ela não estava dizendo como o homem ia beber. Ela estava lá, linda, maravilhosa, expondo o corpo. Pode ir aqui, esse é teu. Aí. Muito obrigada. Vou esperar o seu, porque... Esse aqui é um torra escura. Ai, que delícia. Arábica. Adoramos. E... Quer que eu aperte pra você? Por favor. É esse? É isso aí. E bom, mas eu vou te contar como é que eu faço dentro do meu trabalho. Isso existe sim, até hoje. Eu achei sim, com certeza. Eu achei que em algum momento... Vou fazer mais um shot. Faz muito bem. Eu achei que em algum momento... Opa, vai lá. Achei que em algum momento isso ia acabar. Aí. De pararem de me questionar. Mas há muito tempo eu tomei uma decisão, desde quando eu fiz meu primeiro curso de sommelier com 18 anos, eu tomei uma decisão que é a seguinte: eu não vou conseguir mudar o meu gênero. Não, peraí, que isso merece. Não sei se faz cheers de café, mas. A gente pode, saúde. Saúde. Nossa, hein, amor? Você não erra, né? Você não erra. Aí, né? ó. Se a Micaela Paim falou que o café é bom, então. Nossa. Depois a gente vai contar quando a gente fez o match. Isso aí. Mas eu entendi que eu não mudo meu gênero. Eu não mudo minha idade. As pessoas até hoje questionam. Mas com a sua idade, né? Eu tô há 20 anos respondendo essa ainda pergunta. Tem isso, né? Ainda tem da idade, né? né? Eu brinco dizendo que quando eu tiver 50 anos vão me dar um prêmio Revelação. Né? Aí que vão cair a ficha. E aí, o que eu entendi? Bom, isso eu não tenho como mudar. Isso é estoicismo. Você tá falando. Eu sei. E aí, o que eu faço? Aonde é que eu ganho esse jogo? Né? Porque eu jamais vou perder meu... Não, porque veja bem, porque eu isso, porque eu aquilo. Pensem o que quiserem, assista quem puder. Né? Sim. Então, o que eu faço? Eu entendi que logo quando eu comecei esse primeiro curso, eu já entendi que esse era a coisa que mais ia me barrar, que ia ser minha maior corrida de obstáculos seria nesse ponto, né? Que toda hora eu voltaria nesse ponto. E aí eu entendi que para você ser um profissional, você estuda para ser um profissional. Para ser um profissional de destaque, você estuda 2 vezes. E para ser um profissional que se destaca e é mulher, você estuda 3. E se for mulher brasileira fora do Brasil, estuda 4. E se for uma mulher bonita, que tem postura e que vai e que fala... Ixi, estuda 5. Aí estuda 5. Esse é meu caso. Né? Então, eu entendi que a educação e o conhecimento ia ser minha maior arma, né? Porque... Maior resposta. A minha maior resposta, né? Eu sempre falo que a minha maior vingança é o sucesso. Sim. Né? Então, há muito tempo eu já não discuto porque... Nada resiste ao trabalho. Nada, né? Então, hoje, eu tenho uma construção. Então, sim, hoje, eu me sinto uma mulher muito segura, uma mulher muito potente, porque eu criei, né? Eu construí do zero e essa construção é minha. Fui eu que fiz a base, e sabe o que é uma coisa que eu acho impressionante? E é verdade, né? O conhecimento, ele te dá ferramentas. Total. Né? Hoje eu tenho uma liberdade enorme dentro do meu trabalho, eu tenho uma autonomia enorme, exatamente porque eu permeei, né? Naveguei tantos mares, que hoje para mim tudo é muito conhecido. Então, sim, hoje, quando
o rei do Catar me pede para criar uma experiência para o rei da Jordânia, eu consigo fazer isso em 5 minutos. Né? E porque eu tenho tantas ferramentas, eu abro minha caixinha de ferramenta. Sim, a técnica apurada. E eu faço tudo com embasamento científico, que me torna muito assertiva, né? Porque não é discutido, né? Já é comprovado pela ciência. Então... Essa é a verdadeira ciência. Essa é a verdadeira ciência. Não é ciência que as pessoas ficam falando que nem sabem o que é ciência. Não. Isso é ciência. É perícia. Isso. É domínio técnico. Exato. Entendeu? E treino. Exato. Né? Aí, daí vem a arte. Ou o pessoal acha que Mona Lisa foi pintada em 3 dias. Exatamente. Foi pintada em 40 anos. Com extrema perícia, conhecimento técnico e persistência. Isso é arte. Com certeza. E hoje eu me enxergo muito, muito potente por ter esse conjunto. Hoje eu fico muito segura em dizer, e feliz de dizer, eu não sou a melhor, eu não quero ser a melhor em nada, porque seria muito chato ser a melhor em alguma coisa. Mas ser imbatível é um desafio interno maravilhoso, porque o meu conjunto ninguém bate. Alguém pode dizer, eu sou melhor que você nisso. Parabéns, vamos conversar, vamos ser amigo até. Mas o meu conjunto, mas não tem ninguém que chega nem perto em nível mundial. Isso é motivador. Muito, porque aí você sempre quer aprender mais, aprender mais. Isso, e é aí... muito legal. Você começar a escrever livros, Micaela. Olha... Eu ouvi boatos que muitas coisas boas podem vir por aí, viu? Mas não sei se o pessoal tem que ter foto, hein? Boa. Tem que ter foto não, mas boa. isso... Nossa, conheço um fotógrafo melhor. Sem foto, tua área vai precisar de foto. Mas não sei se o pessoal tá preparado para as coisas que eu posso revelar. Então guarda. Eu tô guardando porque eu quero revelar coisa de bastidor. Boa. Vamos ter que fazer outro podcast daqui a um tempo. Vamos. Vamos ter lá o lado B dessa história. É isso aí. Não, mas esse é interessante isso aí. Hoje a gente vê que as pessoas, elas... voltando, porque a gente tava falando, né? Do imediatismo, né? Sim. As pessoas não imaginam o que a gente passa para ter domínio técnico das coisas. Exatamente. As pessoas acham que... A gente nasce, né? Que nasce, ou tipo assim... E eu acho, nesse ponto, né? Esse tipo de imediatismo alimenta muitas vezes inveja, né? Nossa, muito. Porque a pessoa não quer se esforçar, ela não quer passar pelo que você passou, mas é muito mais fácil você sentir inveja. Ai, olha... A inveja é o caminho mais fácil de você... óbvio, né? Que é a coisa de você não tem ambição. Né? A ambição é boa, porque você olha, você fala, a Micaela é onde eu quero chegar, vou passar a Micaela. Sim, isso é uma ambição. Sim. Mas a inveja não, fala, vamos destruir. Exatamente. Pra ficar no meu nível. A inveja, muito louco isso aí, A inveja é a primeira camada do jogo, né? As pessoas, a gente só tá compartilhando um cenário, mas cada um tá jogando esse jogo num nível. É o processo de evolução de cada um. E, infelizmente, algumas pessoas... perdem a chance de aprender quando a gente enxerga que tudo e qualquer coisa é um grande mestre pra gente. Eu posso olhar alguém que tem até uma atitude que eu não gosto e falar, o que eu posso aprender com isso? Isso é o processo. Claro. Então, a pessoa perde a chance de, às vezes, por exemplo, nesse exemplo, olhar pra mim, por mais que não goste de alguma coisa, do jeito que eu falo, do jeito que eu me posiciono, que eu me visto, ela pode encontrar qualquer simbologia pra compreensão dela. Mas ela perde a grande chance de olhar pra mim e falar, então, o que ela tem que tá mexendo comigo? Sim, exato. Aí ela descobre que essa inveja é uma admiração. E não porque eu seja tal, a fulana... Não é sobre isso. É porque isso já é algo que tem dentro dela, mas que ela não desenvolveu. E eu desenvolvi e a pessoa fica pé da vida. E é muito... Eu fico vendo, assim... Porque, assim, se você... O pensamento correto das pessoas deveria ser assim... se ela chegou lá e ela tem 35 anos, o que ela fez para chegar lá? Exato. Entendeu? Eu acho que é essa a curiosidade. Exato, O que ela fez? Então, o certo era... Se ela não quer me contar, eu vou tentar descobrir. Claro. Porque eu quero fazer também. E, nossa... eu sou... É muito louco isso aí. A mente humana, tem que... É o que você falou, lidar com as pessoas em diversos níveis, né? Diversos níveis. São as 12 camadas de Olavo de Carvalho. As 12 camadas. Não sei se você já estudou sobre isso. Claro. Que são as camadas de evolução, né? Espiritual, né? De evolução. Tem gente que não passa da terceira, da quarta. Nossa, se chegar à terceira, porque a maioria tá ficando na primeira ainda. Você já tá chegando numa camada alta. Já tá ensinando, já tá...
É, isso aí. É muito trabalho, A última camada é deixar o legado para a humanidade. Não, com certeza. Com certeza. Que é essa camada mais difícil de chegar. Sim. De a gente passar pela existência não de forma insignificante. Sim, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas passa por aqui e desaparece na história, né? Olha, recentemente, em uma entrevista, teve uma pergunta que me surpreendeu, que eu não tinha pensado sobre ela, e que me ajuda a contar essa história, que é me perguntar assim, ai, nossa, você já realizou tantas coisas? Qual é o seu próximo sonho? E eu parei, eu pensei, mas rapidamente eu consegui responder com... Não, eu não tenho mais sonhos. Eu tenho vários desejos de conhecer lugares, de conquistar coisas, novos patamares. Mas hoje o que eu tenho é propósito. Sim. A minha motivação, ela é diferente hoje. A partir do momento que até hoje a minha maior base é a espiritualidade, né? Nossa, isso me dá base para qualquer coisa. Quando eu entendi o poder da unidade, que eu sou você, a gente é esse café, eu sou a pessoa que me inveja, eu sou a pessoa que me adora e somos toda uma coisa só, eu entendo que todos os processos positivos que eu deixo na Terra ou que eu proporciono, isso não é só bom para mim, isso é bom para a humanidade inteira, né? Então, hoje, o que eu busco fazer? Facilitar os processos. Então, nossa, eu demorei 20 anos para entender uma coisa que foi o meu maior desafio desse último curso profissionalizante. Como que eu compilo 20 anos de conhecimento em 5 dias e 20 horas? Né? O poder da síntese. Isso é o mais difícil. E trazer isso com a maior riqueza de conseguir ter amplitude e profundidade. Sim. Né? Então, eu tenho vários pilares que me sustentam para isso. Pilares técnicos, pilares de eu ir acordar cedo e fazer yoga, de eu ir fazer um processo imersivo dentro da espiritualidade, para conseguir ter ferramentas. Sim, as ferramentas. Né? Para conseguir falar com os diversos tipos de camada. Como é que você coloca numa sala que tem 10 pessoas, cada um de uma área? Quando alguma formação, uma origem. Exatamente, cada um com uma motivação ali dentro. Como é que você coloca todo mundo na mesma página? Sim. Então tem que saber observar a camada de cada um. Isso é tão sutil, né? E tão poderoso. Só com experiência. Só com experiência. E lidar com o público, às vezes eu vejo alguém, até quando eu vou fazer treinamento para equipes, e aí eu vejo que, porque não sei o quê. Eu falei, nossa, olha a oportunidade de vida que você está perdendo. Você não escolheu fazer isso? Não é no mínimo 8 horas do seu dia, 1/3 da sua vida, em função disso? Olha o quanto você pode crescer atendendo um cliente. Sim. Aí, quando a gente entra nessa superfície, nesse papo, aí já não tem mais mau humor, né? Porque qualquer coisa para você é lição. É lição, Entendeu? Acho que é esse que é o grande negócio. Você Exato. aprender, né? Com as experiências, inclusive as negativas, né? Com certeza. Às vezes as negativas e parar de reclamar, né? Às vezes a pessoa só fica reclamando e não fica vendo que ela tá aprendendo com aquilo. Não aprende, né? Não aprende. E é assim, o ciclo volta, né? Sim. Se você não aprende. Hoje, a minha maior guiância e ponto de atenção é isso. Que todos nós somos mestres de nós mesmos. E o outro é um mestre para mim. Então, coisas boas. E o que eu considero que não é bom, que eu já tô deixando, eu já tô tirando isso do meu vocabulário. Isso é ruim, isso é mal, isso é... Não, isso é um outro ponto de vista. Isso é uma outra forma, mas tem aprendizado ali. Se tudo é uma unidade... Inclusive, às vezes, o aprendizado por que não fazer. Exato. Né? Eu vejo muito isso. Muitas vezes você tem muito disso em família. Todas as famílias, entendeu? Com certeza. Você fala assim, pô, isso aqui... Tem gente que... Eu vejo, por exemplo, até eu perdi meu pai há 2 anos, né? E durante um tempo eu olhava, tipo, eu julgava os defeitos do meu pai. Sim. Entendeu? Sim, total. É adolescência, é a época da vida que a gente é inexperiente. Você julga, né? Sim, julga, aponta o dedo. E depois de um tempo eu comecei a ver que, tipo, os defeitos dele me ajudavam. Com certeza. E me ensinaram. As coisas boas dele me ensinaram. E as coisas ruins do meu pai me ensinaram também. Então, foi só aprendizado. Com certeza. Coisas boas e coisas ruins. Isso é muito interessante. De você chegar num ponto e enxergar. Com certeza. Porque tem gente que fica lamentando, fica reclamando a vida inteira. E não sai desse ciclo. E não consegue ver que nas coisas difíceis da vida você está aprendendo também. Exato. E não evolui. Não evolui. Não evolui. A gente tem 70 anos, parece que tem 15. Exato. Vai acabar essa fase do jogo, vai dar game over, vai voltar, só que pior. Vai, né? Então, quando eu entendi que se eu tivesse a mãe e o pai dos meus sonhos, do meu imaginário, eu jamais seria a mulher forte que eu sou. Sim. Jamais. Exato. Hoje eu honro, Com com tanta gratidão as minhas origens.
E isso me fortalece. Por que eu consigo falar de Brasil, de café brasileiro, de charuto brasileiro? Porque eu honro as minhas origens, né? Sim, então, todo esse processo pessoal, ele reflete no meu campo profissional, né? E muitas vezes a pessoa, ela acha que, copiar uma frase que eu falei, copiar um slide da minha aula, copiar uma postagem, isso é tão superficial, porque os meus pilares, ele vem de outros lugares, às vezes a pessoa nem entendeu. Ela não entendeu, exato. Tipo, copia uma coisa que ela não tá entendendo. Não, é o clássico, né? É o que você já me ouviu falar em aula várias vezes. A diferença de informação, conhecimento é o elo entre várias informações, e sabedoria é saber usar o seu conhecimento. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que hoje eu busco aprimorar muito em mim. E ali dentro daquela sala de aula, eu ensinei muito, como você viu, mas você não tem noção quanto eu aprendi. Né? Com certeza. E a partir do momento... Eu tô vivendo uma fase muito gostosa de entender que dar e receber tem o mesmo peso. Sim. Então, eu me sinto tão feliz em compartilhar. E o desafio é grande também. Nossa, gigantesco. Porque a gente fica com a cobrança de não pode errar. Exato. Tipo, não pode fornecer uma informação que, sei lá... às vezes pode vir uma pergunta e você fala, caramba, isso eu não pensei, eu não estudei sobre isso, entendeu? Mas é o que eu sempre falo. Hoje eu tô muito segura em entregar o ouro, que quem assiste minhas aulas fala assim, nossa, mas você entregou um conteúdo técnico muito rico, que não tem em nenhum lugar. Eu falei, sim, claro, é assim que tem que ser. Mas eu dou ouro porque eu tenho diamante. Sim, claro. Então, por que muitas vezes as pessoas seguram muito conhecimento? Porque não passa da página 1, né? Eu já passei a Barça. Então, e quando a gente... domina alguma coisa, não tem problema, você não tem medo, vai ter medo de passar para as pessoas. Não, e outra, quando eu tenho uma consciência espiritual de que eu faço parte do todo e que tudo que eu faço vai gerar consequências e reverberar em todo o planeta, com certeza. Eu tô segurando informação para quê? O que vocês querem? Não vai levar nada também. Você me via na aula, o pessoal falando, e o conteúdo? Eu falo, o que vocês querem que eu vou dar para vocês? E eu dei conteúdo extra para eles até dizer chega. Não, e outra coisa, a gente morre e vai levar tudo para onde, né? Enterrar junto. Exato, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar. O que você acha do nível? Porque assim, eu tenho muito contato com americanos e com europeus. Sim. E eu sinto... Realmente eu sinto isso. Que em algumas áreas, assim, tanto americano quanto europeu. Japonês não. Japoneses são muito tranquilos, muito legais. Mas não todos também. Tem gente boa. Não tô gente boa e gente ruim não tô generalizando. No mundo todo. Mas, assim, por exemplo, na minha área de fotografia, o europeu e o americano tem muita gente prepotente. Nossa. Tipo assim... Muito. A pessoa se acha porque é americana ou porque é europeia, entendeu? Tipo, tecnicamente, eu olho e falo, cara, é a mesma coisa. Ou, sei lá, algumas coisas eu sou até melhor que essa pessoa. Sim. Mas é uma prepotência, assim, uma coisa... Algumas pessoas, tô falando todo mundo, tá? Sim. Tem muita gente boa. Claro, com certeza. Mas eu já senti isso. E eu já vi, já identifiquei. Você acha que nessas áreas que você trabalha, assim, do café, do charuto, ou do vinho. Do vinho deve ser muito. Você já viveu muitas situações falando, meu, o que eu tô vendo? Essa pessoa desse jeito, assim. Isso me lembrou um trecho de um filme famoso que fala com que frequência? O tempo todo. Né? Qual filme que é esse? Acho que é o Sexto Sentido. Tá. É verdade. Com que frequência? O tempo todo. E, de novo, né, processo pessoal de cada um. Eu vejo que várias pessoas na minha área utilizam do produto para se engrandecer. Às vezes, quando pessoas que estão começando ficam assim, nossa, mas tá vendo aquela pessoa? Como é que ela faz isso? Eu falo assim, tira o produto. O que sobra? A pessoa não tem mais nada. É igual aquele coisa que fala, é tão rico, é tão pobre que só tem dinheiro. Tão a pessoa pobre é tão pobre que só tem dinheiro. Exato. Então, às vezes, que nem no teu caso, você tira a câmera do cara, acabou, ele não tem mais nada, acabou o repertório, acabou o peito estufado, acabou tudo, né? Então, a gente percebe que, às vezes, a pessoa, ao invés de, por exemplo, né? Eu comentei aqui, nossa, eu aprendo muito sobre a vida estudando a parte técnica. Às vezes, a pessoa, ao invés disso, ela toma uma outra escolha. Por causa do mindset dela, por causa do país que ela nasceu,
né? Os Estados Unidos, a criança, eu tenho 2 afiliados nos Estados Unidos, nossa, né? Tudo é número um, porque é o americano, porque, né? Tudo é eles. Acabando, né? Às vezes, eu fui com meus afiliados, o que vocês querem comer? Sushi. Chegou lá e daí eu falei assim, e quem inventou o sushi? Os americanos, né? Eu falei, nossa, tudo eram os americanos, sabe? Mas, como eu sei que nada é por acaso, por muito tempo eu também fui a pessoa que olhava e achava que os Estados Unidos eram melhor, que a Europa era melhor. E hoje eu entendo que até pelo estigma do brasileiro, né, a síndrome do vira-lata e tudo mais, se não fosse por isso, talvez eu não teria ralado tanto. Sim, se eu tivesse num país onde eu sou a número 1... autoafirmar, né? Entendeu? Se eu já tivesse essa base, talvez eu não seria tão grande. Então, hoje, ao invés de olhar, eu falo, tá, então até essa dor aqui, porque é uma dor, né? O brasileiro não ser reconhecido. Claro. Eu ter que chegar lá fora e mostrar que eu não sou só uma garota bonita, né? E que... E eu acho assim, tempo de estudo, qualquer pessoa pode ter. Isso. Então, tipo... Isso. Não é porque a pessoa nasceu na França que ela vai... Claro, ela vai talvez ter um contato maior com o vinho desde a infância. É mais natural, ela né? ela mora, sei lá, em Bordeaux, ela tem... Às vezes mora em Bordeaux, nunca foi numa vinícola. Né? Mas às vezes ela mora em Bordeaux e nunca foi numa vinícola, né? Sim. Mas assim, eu acho que o que determina é o estudo. Quanto você se dedicou. Sim, não é a questão geográfica. Nasci na França, sou sommelier na França, sou melhor. Não é. E assim, existe um conjunto no meio disso, que além do estudo e a dedicação de bastidor, é você saber usar muito mais coisas ao seu favor. Tem que ter outras ferramentas, que é o que eu falo. Tem pessoas que, tecnicamente, são muito melhores do que eu. Mas se você colocar num palco para dar aula, a pessoa vai tremer. Sim. Você coloca ela para ensinar, ela não... De comunicação não é boa, né? Ela não tem técnica, ela não tem metodologia, que são coisas que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? Não tem oratória. Fala mal, não tem vocabulário. Na cabeça dela, ela realmente é tudo aquilo, ela é incrível. Mas falta mão na massa. E hoje, meu maior diferencial na minha área é que eu tenho tempo de bandeja, né? E você transita nas áreas. Eu transito nas áreas. Eu já tive muito atendimento. Né? Porque a maioria dessas pessoas tiram o currículo, fazem um curso, um diploma, por hobby, para ser o sommelier do amigo. Né? Tanto que nas minhas aulas eu falo, não, ser sommelier é uma profissão. Né? Já é auditada pelo Ministério do Trabalho em 2011. Então, é uma profissão. E profissão é quem trabalha. Eu não posso ser médica, né? Eu posso ter um Instagram mais incrível. Mas se eu não atuo na área, E o sommelier em várias áreas? Ou só de vinho? O que foi auditado foi vinho. Tá. Né? O restante a gente ainda tá brigando. Mas a profissão sommelier, ela nasce de vinho. A nomenclatura, ela nasce no mundo inteiro, disso. Né? No mundo inteiro. Né? E ela já tem uma história muito bonita da origem. O sommelier sempre foi um grande conselheiro dentro das monarquias, dos reis, né? Tanto que as pessoas, nossa, mas você é sommelier do rei? Eu falei, nossa, eu tô fazendo o que é feito há 1000 anos. Exato, né? Claro. Então, eu só tô seguindo essa ancestralidade. E o sommelier nos reinados, ele era só de vinho ou ele era de outras áreas também? Antigamente? Inicialmente, não, né? O sommelier já cuidou de cavalos, o sommelier já cuidou de outras coisas. Dentro disso, era um guia de bom gosto. É um guia de bom gosto. Um guia bom vivant. Um bom vivant. Então, dentro dele, dentro das carroças onde chegava o vinho, ele tinha que fazer essa checagem. Antigamente, o vinho não é como a gente conhece hoje. Para aguentar as longas viagens, né? Às vezes estavam em embarcações. Quando Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral vieram às Américas, aquela coisa toda, sempre teve o vinho dentro de embarcações. E aí, para aguentar isso, como eles faziam? Adicionavam ervas. Então, o vinho era muito mais amargo, com muito mais toques de especiarias. E aí, no meio disso, quando isso chegava, poderia ser que esse vinho estivesse estragado, fizesse mal e até matasse o rei. Dentro de, inclusive, até algumas discussões que as pessoas, às vezes, a gente que adora o tema de guerra, né? Tem essa visão de que guerra, as pessoas não se falam. Imagina, estão lá os cabeças sentando no jantar, banquete, conversando. Sem dúvida. Até hoje na política é assim. Até hoje. Quantos jantares eu já não fiz sendo sommelier dentro da política brasileira e fora, e pessoas consideradas inimigas estão lá dando risada e tomando vinho. E a gente aqui fora brigando, achando bobo, que sabe de alguma coisa, não sabe Dividir de nada. para conquistar.
Dividir para conquistar. Então, muitas vezes, num jantar como esse, o rei era envenenado. Com vinho. Como o Putin adora envenenar até hoje. Exato. Então, tanto que o brinde da cerveja, né, o toast, né, que fazia aquela imagem da cerveja saindo do copo e entrando em outros copos, era para isso. Então, se a sua cervejinha estiver envenenada, todo mundo vai morrer junto. Então, era necessário que tivesse alguém que tivesse algum conhecimento, algum entendimento, né? Dentro do Ele era além do provador. Muito mais. E tinha isso também, né? E tem as lendas, né? De que vários morreram. Sim. Né, para salvar. Não, isso é verdade, exatamente, né? Então, foi a partir do século XIX que, de fato, assim, o sommelier, como a gente conhece hoje, começou a ter esse posicionamento. E lembrando que o sommelier, ele não é só quem degusta ou só quem oferece na mesa, né? Em bastidor, o que esse cara faz? Ele faz pedido, ele recebe mercadoria, ele cuida de estoque. Ele harmoniza. Ele tem que saber de vendas. Ele tem que criar estratégias, Sim. Né? Então, ele tem que ter noção de números, tem que fazer planilha. Então, às vezes, todo mundo é sommelier. Quando você mostra o bastidor, aí ninguém mais é sommelier. Entendeu? Você já viu um negócio... Não, teve um negócio do TikTok, no Reels, de uma pessoa que ia pegar um emprego. Isso aí? Não, aí acho tinha... que não. Eles fizeram tipo uma gozação, né? Uma menina aí falou assim, ó, tem 2 cargos aqui, tá? Tem um cargo que você vai trabalhar, que eu vou colocar você, que é aqui em cima, no escritório, e tem o cargo lá embaixo. Aí ela olhou assim, tinha salário dos 2, né? Aí ela falou assim, mas esse lá de baixo é o dobro. Eu quero esse de baixo. Não, esse é pra homem. Falou assim, esse é pra homem. Ela falou assim, mas eu quero esse cargo. Por que é pra homem? Ela falou assim, tá bom, não, beleza, é lá no... Você vai carregar o saco do... Sim. Se você for, beleza. Aí ela falou assim, não, vamos pegar o... Mas é assim, né? E de novo, né? Esse desequilíbrio, Sim. Né? Do feminino e do masculino, ele também é interpretado dentro das profissões. Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu tô lá carregando caixa igual. Sim. Só que eu tô de salto alto. Né? Mas não deveria com o salto alto. Faz mal pra tua coluna. Óbvio que faz mal, mas eu tenho pra fazer, entendeu? Leva um chinelo. Mas não tênis. posso, né? Putz. Tem que estar ali, mesmo no bastidor tem que estar. Então, é assim... É duro. É duro, tem esse desequilíbrio. E assim, de novo, eu volto pro mesmo ponto. Mas você é um ponto fora da... não, eu não sou parâmetro de nada. De nada. Tipo... Mas... Porque muita gente não tá disposta a... Muitas pessoas a compreender e a enfrentar. Eu boto o peito. A gente volta para coisa um pouco do imediatismo, né? Isso. As pessoas muitas vezes querem o louro. Eu quero o louro. Tipo, eu quero o louro da Micaela Paim. Mas fazer o que eu faço. Ninguém vai carregar a caixa de vinho. Porque não é só... Também não tá lá na frente com um glamour. Isso, é toda essa parte difícil de trás também. Já teve pessoas que falaram assim... você foi lá pro Catar, mas isso aí é fácil porque é um país rico. Eu falei assim, você tem 5 minutos? Senta aqui. Vamos tomar um café. Sim. Lá é mais... Quando eu falei assim, eu vou te contar só como foi o meu primeiro dia de Catar. Só o primeiro. A pessoa, sério? Eu falei, isso foi o primeiro. Sim. Você tá disposta a ouvir o segundo? Isso aí. Você teria capacidade? Você saberia resolver os problemas da mesma maneira que eu soube? Não, o desafio é muito grande. É gigantesco. Não, mas as pessoas não fazem a menor ideia. Coisas muito que... Tem muito dinheiro, grande, muita responsabilidade. É muito. Você lidar com o gosto de pessoas que são... Que podem comprar tudo, né? Podem comprar. Às vezes não tem muitas não são refinadas, mas elas querem comprar tudo. Elas querem. Inclusive o meu tempo. Sim. Inclusive a minha disposição, inclusive... E assim... E você se impor é muito difícil, Nossa. eu acho. Imagina para uma mulher jovem, muito difícil, isso brasileira, no Oriente Médio, falar complicado. para um homem árabe, sendo um dos homens mais ricos do mundo, que ele tá fumando charuto errado. Que o charuto que ele tem é falso. Nossa. Que ele pagou, sei lá, $50 mil no negócio, e você fala, é falso isso aí. Que a bebida que ele tá tomando não harmoniza. Nossa. Você tem que ter muito tato. Muito tato, muita sutileza, muita carta na manga, porque esse cara vai te questionar. Entendeu? Então não é só dizer que tá errado, né? É você saber falar, saber conduzir. Mas eu não seria um sommelier do Stalin, juro.
Mas olha, assim, é um desafio gigante e para mim é muito bonito de ver que quando eu cheguei no Catar, eu entendi que eu me preparei a vida toda para fazer aquilo, Sim. né? Eu peguei um ambiente... Desafio maior da vida. Exato. As pessoas acham que eu só fui lá paparicar um Não. rei. Ai, o que você quer? Nossa, Ai, eu vou pelo amor cortar, de vou Deus, acender. né? Né? Eu recebi um espaço... Cru, né? Cru. Eu comprei o copo, Nossa. fui eu que escolhi a playlist hora por hora, né? Fui eu que fiz todos os micro detalhes, treinamento de equipe, escolha de Nossa. bebidas. Eu fiz carta de 11 cartas de bebida, carta de charuto, harmonização. Eu criei os drinks, né? Então, cadê o sommelier que vai fazer isso? Pois é. Né? Então, E ó, vou falar uma coisa. Te Aham. interrompendo, você continua. É verdade o que você tá falando. sim. Porque às vezes a pessoa pode falar, né, entendeu? Sim. Não, tem É como verdade, comprovar, porque, ó, tem num provas. curso, Sim. não precisa nem você comprovar. Sim. Eu tô. Você no teu curso, o grau de detalhe. Um curso, não é ir lá Sim. trabalhar no Catar. Sim, sim, É no sim. curso que você deu. O grau de cuidado, de detalhe, eu nunca vi. Igual num curso, assim. Não tô puxando o saco. Não, eu sei. Porque eu sei que, assim, tinha pensado em todos os detalhes, assim. Uma coisa, assim, chega à beira... As beiras... Como que é? A beira das... Ai, como que fala? Beira das... Ai, não sei falar. O quê? Beirando a loucura. Ah, sim, com certeza. Entendeu? Não, com certeza, porque o meu trabalho hoje, que hoje eu falo, né, que eu sou uma sommelier de experiências. Né? Sim, experiência. Então, resumindo, é isso aí, a experiência. Então, o nível de cuidado na seleção musical, o nível de cuidado de... E se eu não puder estar na porta para receber a pessoa, ela vai se sentir bem-vinda? A iluminoteca, a decisão das isso aí. luzes, né? A pessoa Não, e entrou, uma tem coisa, aroma. Micaela, eu fico imaginando, você lá no Catar. Você vai receber lá o rei lá do Catar, que vai receber um membro da família britânica. Sim. Deve ter acontecido. Acontece. Várias Aí, vezes. meu, tipo, o cara fala, vou beber um uísque. Aham. Cara, e aí? Porque aí você tem que ter o conhecimento. Isso que eu tô Tem, te falando. Não óbvio. adianta enganar. Não, Tipo, não, a pessoa não, chegar não. lá, ela é ótima, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, Ou você sabe ou você não sabe. você vai pegar É o isso. cara que nasceu falando daqui com os melhores Que teve acesso a tudo. É produtores, isso. entendeu? Que ensinaram ele desde pequenininho sobre É aquele isso. tema que é das Ilhas Britânicas, Sim. um para bebida. Sim. Então, meu, tipo, como que você vai enganar o cara Não desse? tem como. Não tem como. E é isso que as pessoas não E entendem. às vezes o cara vai te testar na hora. Mas é óbvio, o tempo todo. Você é sommelier. Com então, que frequência? O tempo todo. o cara vai chegar, vai te fazer uma pergunta Exato. capiciosa. Exato. Né? Então é assim, é essa diferença que eu tanto citei no curso, né? Que sommelier é uma profissão. Quando você está na internet, você tem tempo de produzir. Você corrige seu texto. Exatamente. Você escolhe uma foto, você dá Ctrl+C, Ctrl+V. Na vida real, você sabe, você não sabe. O cliente entrou pela porta, você tem que ter um arsenal. Ainda mais um nível. E outra coisa que deve acontecer também, que eu provavelmente você já deve ter vivido a todo momento, é você pega um cliente que ele não se identifica. Ah, sim. E às vezes é o dono de uma certeza. vinícola maravilhosa na Com França. certeza. Já aconteceu milhares E de o cara vezes. vai te testar. Mas o tempo não, todo. imagina isso aí. E assim, o nível de postura que Não tem dá que pra ter... enganar. Não dá. E outra, não tem segunda chance. Se você perde a confiança do cliente, você esquece. Então é assim, por exemplo, só pra te dar uma ideia. Nem sempre sou eu que vou atender o cliente. Hoje eu sou designada pra fazer os atendimentos mais VIPs que acontecem lá. Mas, claro, se não tem um VIP, se o príncipe da Índia não está lá aquele dia, eu vou atender todos, né? Mas eu tenho a minha equipe. A minha equipe, todos os dias, eles têm treinamento. Todos os dias. É surreal. Nossa. Eu não tô de brincadeira E lá. são pessoas que você escolheu ou assim, já trabalhavam lá? A primeira vez que eu fui, já eram pessoas... Algumas trabalhavam lá e outras vieram. Eu não tinha domínio sobre a seleção. Nesse próximo projeto eu tenho. Ah, tá. Você pode trazer do mundo inteiro quem você quiser. Posso quem eu escolher. Carta branca. Carta Nossa. branca. Pô, acho que eu vou fazer um curso de... Agora vai ficar divertido. Massa, hein? E aí, o que eu faço com eles? Abrindo aqui pra vocês. Nem sempre sou eu que vou estar lá surpreendendo. Sim. Então, todos os dias, eu pego um produto nosso,
lá do bar, do charuto, e eu vou destrinchar esse produto. Esse produto é dessa origem, o seu argumento de venda é esse. Se o cliente não quiser aqui, você pode fazer um drink, que é aquele drink tal, que é feito com essa base. E aqui tem essas notas desse whisky, que tem as notas do mesmo charuto que a gente tem. Por isso eu fiz essa seleção. E aí, quando o cliente, depois desse whisky, quando ele estiver no meio do charuto, você já vai indicar esse daqui. Então, todos os dias eles passam por esse treinamento, eles estão frescos, né? Eles têm aula de charuto, a minha equipe. Isso. E é assim, ó, desde a minha recepcionista ao meu back bar, todos os meus bartenders, chefe de bar, meu gerente, o cara que é meu caixa. Você ensina eles a passarem para o cliente uma experiência. Exatamente. Isso é o mais importante, eu acho. Eu tenho uma outra coisa também que não é comum e que ganhou o coração do rei, que é o que eu chamo de atendimento guiado. Então, você chega no meu Cigar Lounge, você não precisa pensar. Nossa, isso é muito legal. Que é assim, é isso que eu quero te dar, de falar assim, ó, tem profissional aqui... É um menu de degustação de charuto com as bebidas que harmonizam. Exatamente. Então, isso ali, é muito legal. O cliente sentou. Eu sei que ele vai fazer uma degustação de charuto, eu tô como na posição que você tá, como se fosse eu, o cliente sentou, eu tô aqui conversando com ele. Enquanto eu converso com ele, vai vir a minha equipe por trás, colocando o cinzeiro, o isqueiro, o cortador, já chega com tudo, já chega outro, água com ou sem gás, não é opcional. Vai degustar charuto, vai beber água, porque a experiência do cliente vai ser muito melhor. Sim. E a cabeça dele não vai pensar se ele quer ou não, ele vai pensar se é com ou sem. Então, enquanto eu ainda estou falando, investigando o que ele quer... Sugestionando, né? A minha equipe está trabalhando comigo aqui no bate-papo. O cara não está nem vendo. Top. E as coisas estão chegando. Aí eu estou terminando de falar com ele, já chegou a água dele, eu vou falar, bom, agora eu vou te pedir para limpar o seu paladar, porque a sua experiência gustativa vai começar. Nossa, eu levo o cara para Nárnia. Entendeu? Isso é muito legal. E muitas vezes, olha só, uma outra estratégia que eu uso. Como que a gente surpreende os homens mais ricos do mundo? Você acha que ele tá lá querendo saber as notas técnicas, a absorção da papila gustativa do... Não isso é obrigação minha. Sim. Eu sempre falo, a técnica é para os técnicos, o consumo é para o consumidor. Se a gente não separa isso, você enlouquece o seu cliente e nem o cliente tem de você. Né? Fica desinteressante. Então, obviamente, depois que você já vai conhecendo, o approach da primeira vez é diferente de quando esse cara já voltou, que você já sabe mais ou menos, né? Mas muitas vezes a minha pergunta não é que charuto essa pessoa quer fumar. Sim. É o que ela quer sentir. Putz, Aí eu pego a pessoa num outro nível do cérebro dela. Então, muitas vezes, o cliente chegava, eu não sei se eu quero fumar, eu não sei se eu quero coquetel. E daí eu só observava, deixava ele falar, se acalmar, porque a maioria das vezes eles não sabem, ou eles vão pelo óbvio com medo da escolha. E quem é a profissional ali? Sou eu. Sim. Quem é que vai fazer o cara navegar esses mares? Sou eu. Quem é que pilota, né? Perfeito. Então, eu me coloco nessa posição, eu me visto de profissional, realmente. E chego ali muitas vezes e falo para ele, o que você quer sentir hoje? Essa pergunta buga a cabeça do cliente. Porque nem a pessoa sabe o que ela quer. Aí eu dou alguns exemplos. Eu falo... hoje você quer sentir uma brisa do mar? Você quer o acolhimento do outono? Nossa. Aí eu levo o cara para cada situação. E aí... O cara vai querer ir todo dia lá para experimentar uma sensação diferente. Exatamente. E aí, dentro disso, o que eu faço também? Muitas vezes eu faço uma pergunta que é tudo que a gente quer ouvir num dia e ninguém pergunta, que é, como você está se sentindo hoje? Nossa. Muito interessante. Não é o que aconteceu no seu dia, porque eu tô curiosa para saber do seu dia. Como você tá se sentindo hoje. Porque a gente é um ser humano em constante evolução, vivendo coisas que ninguém sabe. As nossas dores e delícias. E muitas vezes ele fala assim, nossa, porque eu tive um dia agitado, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, ok, eu já sei que a minha experiência é acalmar esse cara. Ou às vezes ele fala assim, não, eu tive um dia tranquilo, tal. Eu falei, vou dar uma explosão de sabor, vou dar um tchan na vida dele, né? Então, muitas vezes, essas respostas... Muito interessante. Ele me fala de acolhimento, para mim vem notas terrosas, notas de café, baunilha, né? Tem que ter essa mente, olha minhas ferramentas sendo usadas. Ou às vezes ele fala, eu quero a brisa do mar. Então eu já sei que eu vou para notas refrescantes, eu vou oferecer um mojito, eu vou oferecer um champanhe, né? Porque ele quer essa sensação vibrante. Muito interessante. Então, muitas vezes... Gente, que legal isso. Então, mas eu já cheguei lá pronta para fazer isso. Tem que fazer um filme disso aí, Micaela. Isso já foi uma ideia. Cara, isso é muito legal. De quando eu cheguei lá. Porque eu falava assim, como é que eu vou sobreviver nesse lugar?
Nossa. Eu já cheguei lá. E aí eu me baseei no quê? No livro 1001 Noites. Charazade. Nossa, massa. Então, eu tô ali acendendo o meu charuto para oferecer, ou eu chamo o meu bartender para fazer o drink na hora para um VIP, para ele ver como é que é, para ele ter experiência visual. E aí é o meu momento que eu explico a história da marca, ou que eu conto alguma coisa, ou ele fala: "Ah, isso me lembrou uma vez minha viagem para Toscana". Eu falo: "Ah, teve uma vez que eu morei na Toscana e aconteceu uma curiosidade". E aí eu começo ali, Sim, é legal que você fica do igual para igual. Exato. Isso é muito importante. E isso é uma coisa que eu não abro mão lá também, entendeu? Ó, você é o poderoso shake, você é isso e aquilo. Isso é muito importante. Também estimular, Mas isso só né? consegue com conhecimento. Nossa, com muita quilometragem, né? Nossa, não, e conhecimento de vida. De vida, né? experiência. De experiência. E não só porque eu viajei, mas porque eu mergulhei naquela cultura. É conhecimento. Conhecimento. Então, hoje eu consigo atrelar esse meu conhecimento, tanto técnico e de vida, como ferramenta, como sabedoria. Não, isso é muito interessante. Sabendo como usar, sabendo como permear. E aí eu faço a Charazade. Eu levo o cara no auge, eu falo: "Ai, me dá licença, tem outra mesa me esperando". Nossa. E nunca mais volto. E eu deixo o shake esperando. Já teve cena de shake gritando meu nome no Cigar Lounge e eu falando pra minha equipe: eu não vou voltar. E esse cara voltava no outro dia com 3 amigos. Pelo amor de Deus, me conta o final da história. É uma tática. Interessante. Porque senão, as minhas histórias podem acabar. Não, né? e esses As caras, experiências... todos eles, não existe isso. Não. Porque eles acham que o dinheiro pode comprar tudo. Eu proporciono coisas que o dinheiro não proporciona. Isso é uma coisa que eu já fui esperta antes de ir, né? Muito boa estratégia. E eu já fui com isso, tudo pensado antes de ir Não, a e você primeira vez. lida com sentimentos humanos que tem todas as pessoas. Pode ser a mais rica do mundo. Exato. E a vaidade. Exato. O orgulho. O ego, né? O ego. Então, e uma coisa também, assim, desde coisas simples, mas que lá tem um peso muito grande, eu olho todo mundo no olho. Passa um shake, todo mundo faz assim, ó. Ninguém fala. Entra um shake, eu, welcome! Nossa, já quebra o cara. Entendeu? Ele não tá esperando alguém fazer isso. E aí fica aquela coisa, né? Eu levanto uma poeira que demora um pouco para baixar, porque eu faço o inesperado. Né? Eu sou contraditória. Né? Nossa, muito legal. Eu não vou ser a menina que vai chegar: oi, tudo bem? Não, se eu não me imponho, nossa, né? Me engolem lá. Então, com certeza. É uma coisa muito bonita. E você deve ser, o pessoal deve, tipo, deve ser o lugar que os caras querem ir, tipo, uma experiência diferente pra eles. E uma coisa muito bonita é que eu, além de conseguir a admiração deles, eu consegui o respeito, que pra mim isso é muito legal. É o que mais me importa. Né? E eu não preciso que ninguém diga que eu sou boa, mas me respeita. Respeita, né? Então, desde eles muito entenderem limites, né? Porque muitas vezes, dentro dessa magia de criar uma experiência, como eu estou ali, cria-se uma fantasia. Nossa, que dá mais pra esses caras. Nossa, que vai pra tantos lados, entendeu? Então, pra eles entenderem, e aí a minha experiência sempre tem começo, meio e fim, pra eles entenderem que a partir dali, ó, com licença, eu me afasto e falo: ó, foi aquilo ali, viu? Porque até como mulher, em questão de assédio, a cabeça das pessoas podem ser muito loucas. E para essas pessoas não tem limite, né? Não tem limite. Então, ainda mais lá. Ainda mais lá. Limite não faz parte do vocabulário deles, né? Eles acham que tudo se compra com dinheiro. Sim. Então, hoje, lá, além de ganhar um respeito dentro da monarquia, que é gigante já, e entre os homens mais ricos, e entre os sheiks, e pela cidade, porque a cidade tem o tamanho de Pernambuco, né? Quer dizer, o Catar tem o tamanho de Pernambuco, porque a Catar é menor ainda. E o Catar é deserto, então é a cidade que conta. Né? Exatamente, é a cidade que conta. Porque o restante é tudo cidade industrial mesmo, ou pontos de deserto que o pessoal vai para curtir. Então, ali, ganhar o respeito deles, e principalmente na minha área, a comunidade do charuto lá me respeita muito. Já existia um grupo lá, que é um grupo fechado dos homens mais ricos, que chama Cars and Cigars, que são, de fato, as pessoas ali que apreciam charutos, mas também apreciam carros. Então, eles fazem isso. Eu já sabia da existência deles antes de ir. Chegando lá, eu conheci eles. E para ganhar o respeito desses homens, lembrando que eu fui a primeira cigar sommelier do Catar. Nossa. Então, eu não tinha nem chão para pisar. Eu construí o chão que eu pisei lá. Né? Eu fui a primeira mulher da história do Oriente Médio a trabalhar com bebidas e charutos. Nunca existe uma mulher na história que fez isso. Então, assim,
não tinha chão para pisar. Então, eu construí cada microbloquinho para eu dar micropassos ali. E hoje eu tenho muito chão para pisar. E eu fui convidada para ser presidente desse grupo. Então, para ter esse grupo, que hoje é o grupo que mais impacta o Oriente Médio, quando o assunto é charutos, pessoas mais ricas do mundo falando, a gente quer você como presidente. Gente. Então, contra fatos não argumentos, né? Isso é muito legal. E aí, né, se eu não tivesse repertório, se eu não tivesse técnica, isso jamais seria possível. Nem ia pra lá. Não sustenta. E outra, se mesmo assim ainda surgir qualquer dúvida, fui convidada a segunda vez para criar um projeto ainda maior. E eu acho que isso é muito legal, porque você foi, voltou, e aí a galera quis que você voltasse pra lá. Quer dizer, fez falta, entendeu? Sim, com tipo, certeza. você saiu e a galera deve ter falado muitas vezes, pô, cadê? E agora? Exato. Vai ficar desse jeito? Tipo, cadê a Micaela? Ficou um vácuo, né? E eu voltei pra cá, tive uma série de acidentes, fiquei impossibilitada de andar 6 meses. Eu falei, bom, nenhuma empresa, vai falar, você tá machucada, a gente espera recuperar. E aí eu recebi um e-mail do assessor me dizendo, se você demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos para se recuperar, a gente vai te esperar. Nossa, que E aí top. eu falei, uau! Eu falei, nenhuma empresa do Brasil me falaria isso. E aqui eu já tô há 20 anos construindo. Então, uma história que eu fiquei 1 ano construindo lá, gerou esse nível de impacto. E aí, o tempo passou, eu me recuperei. E eu falei, imagina, né? Vão esquecer o quê? Imagina, de forma alguma. A gente já viu que você se recuperou. Sem contar o seguinte, quando eu me machuquei, eles falaram, vem pra cá. A gente vai te trazer os melhores médicos, os melhores fisioterapeutas, o que você precisar. Eu falei, obrigada, mas eu quero ficar na minha casa, no meu país, mas muito obrigada. Que empresa iria oferecer isso? Nossa, mesmo incrível. Depois de rompimento de contrato. Eu não tinha contrato nenhum, né? Pode vir, a gente vai te dar uma casa, a gente vai te dar um lugar para ficar e toda assistência médica. Mas foi muito legal essa primeira experiência, porque você construiu algo. E eu acho muito bom isso aí, porque às vezes, no nosso país, as pessoas não valorizam. Tipo, às vezes você tem um tesouro e você não valoriza. Exato. Isso acontece muito. Nossa, no Brasil é o que mais acontece. A gente tem diversos tesouros isso acontece. Aqui, né? Eu vejo isso muitas vezes, por exemplo, lá na minha cidade, Campo Grande, né? Às vezes acontece de... Tipo, você muda de Campo Grande e você tem um olhar diferente. Não tô dizendo de mim, tô falando de todas as pessoas assim que vão, né? Muita gente usa até isso, né? Sim, comercialmente. Com certeza. E o caso teu, por exemplo, às vezes. Porque às vezes você tá disponível assim, você tá aqui no Brasil, tem conhecimento de tantas coisas e não é aproveitado da maneira que deveria. Não, exatamente. E às vezes nem na Europa. Nem na Europa. As pessoas... Agora lá, como eles estão querendo algo realmente diferenciado, não tem limite. Exato. Eles querem o melhor. Exato. Muito e lá, interessante. É assim, enquanto a gente observa, né, o mundo todo flutuando em crises diversas, né? O Catar e o Oriente Médio é o único que está investindo sem parar. Sim. Né? Nos próximos 10 anos, todos ficarão muito surpresos com tudo que vai acontecer. Uma coisa curiosa e interessante é que a maioria das negociações acontece dentro do Cigar Lounge. Nossa. E quem acompanha sou eu. Normalmente eles pedem para que todos os funcionários saiam e depois de um certo tempo de confiança eles me pediam para ficar. E ficar o suficiente de... Vem aqui, dá uma olhadinha nesse projeto aqui. Quando eles me mostraram o The Line, quem não conhece na Arábia Saudita... o The Line? Aconteceu lá. Você viu o projeto lá do The Line? Eu vi o projeto. Não acredito. Quando eles me falaram, eu falei, não, mas vocês exageraram dessa vez, né? Tem uma piada que talvez eu tenha te contado, que surgiu daí, que eles estavam falando da parte inicial do projeto, o que seria. Quando eles me mostraram, eu falei, não, como assim? Uma linha no meio da Arábia Saudita que você vai ter qualquer coisa que você precise a menos de 5 minutos, escola, farmácia, empresa, e por dentro vai ser uma floresta. Um espelho. E com espelhos. Eu falei, nossa, mas vocês exageraram. Eu brincava com eles, o que eu dei nessa bebida para vocês pensarem nisso aí? E eles, né, rolavam Já estão construindo. E estão construindo. Quando eles me falaram disso, eu falei, não, mas não tem como. Foi nessa ocasião que surgiu uma piada que eles mantêm até hoje, eu acho super fofa, que partiu da minha ingenuidade, que eles falaram assim, só nessa parte aqui vai ser 14, o que você acha? Eu falei, 14 milhões? Vocês vão investir 14 milhões nisso aqui, mas vocês estão doidos? A mesa parou, ficou em choque.
Aí eu falei, nossa, né? Será que eu critiquei demais, né? Eles falaram, Micaela, o único mi que tem aqui é você. A gente tá falando de bi. Então, eu falei assim, daí toda vez que eles me encontram, e aí, mi? Porque lá todos os assuntos de negociação é bilhões. Nossa. Então, imagine que loucura, né? Vários projetos que aconteceram do Catar, porque é um ambiente privado, você não está na empresa, você não está na sua casa, você não tá... E aí você tem o fator do charuto, ainda mais o povo árabe, que tem muito isso, né? Em qualquer lugar que você chega, já vão te oferecer um chá, um mix de castanhas. Então, todo esse processo é um ambiente muito exclusivo. Tanto que eu tenho área cigar lounge que tem que estar reservada. Eu posso estar com o cigar lounge lotado. Se um rei, um VIP aparecer, eu tenho que ter aquele canto disponível. Tem que ter de qualquer ali. jeito. Sempre tem. Não tem o cantinho do rei ali, não? Tem o sofá que ele gosta mais. Tem. Mas senta o povo? Hã? O povo senta? Outras pessoas sentam ou não? Pode. Mas se ele chegar, vaza, conta. Né? Não, mas a gente tem que ter todo um preparo. E nem sempre a gente sabe com antecedência. Pois é. É porque ele pode decidir, você tem que estar pronto, né? Às vezes estou lá trabalhando e toca meu telefone. Ó, o príncipe da Índia tá aqui, quer fumar um charuto. Você tem 5 minutos para se preparar. Arruma tudo, corre todo mundo. Ou você tá pronto ou não, né? Nossa, e você tem que estar pronto em várias línguas. Tem isso também, né? Mas aí você tem gente que fala várias línguas, né? Sim, eu falo 5, tô aprendendo mas árabe. Tipo árabe, isso. Não, tô aprendendo árabe. Tem pessoas da minha equipe que falam, mas primordialmente, no Catar todo mundo fala inglês. Tá. O árabe é um diferencial. O meu árabe hoje, ele tá bem básico. Eu consigo fazer até a primeira parte do atendimento em árabe. Desde a recepção até perguntar algumas coisas. Nossa, que interessante. Mas... Você fez aula aqui ou lá? Eu comecei estudando sozinha lá. Nossa. Estudando sozinha. Sozinha? Pega um professor lá. Ai. Não? Nossa, eu tentei, mas... E chinês? Não, chinês não. Eu já estudei um pouquinho de mandarim e de japonês. Então, mas vai muito chinês, né? Lá... Deve estar indo agora, né? Ou não? Não, nem tantos, não. Vai bastante europeu lá. E é um lugar muito internacional, muito de passagem. Muita gente está indo lá para negociar. É um hub, né? É um hub importante. É um hub total. A companhia aérea é muito boa, né, Qatar? A melhor do mundo. E é do meu chefinho. É do boss. Você sabe que eu conheci um engenheiro de manutenção, bem bom ele, cara, num voo. Aí eu adoro aviação, então ficamos falando de aviação, tudo. E aí eu perguntei de manutenção, cara, engenheiro-chefe de manutenção. Trabalhou em várias companhias, né? Trabalhou aqui, trabalhou na África, trabalhou nos Estados Unidos e trabalhou lá, também no Oriente Médio. Que incrível. Aí ele falou pra mim que o único que tinha peças de tudo do avião, inclusive os motores, para trocar, eram as companhias do Qatar, Emirates e a Etihad. Exatamente. Que tinha um parque de manutenção assim, assustador. Não, é surreal o nível de investimento, né? Ele conseguiu se tornar a número 1 em companhia aérea do mundo e o melhor aeroporto do mundo é o Qatar. Nossa, sério? Eu desci no de Abu Dhabi. Aqui. Pela Etihad, fui pro Japão pela Etihad. Mas, por exemplo, eu sei que agora, nessa ida, já tem coisa nova no aeroporto lá. Nossa. Já fizeram uma cascata, uma floresta no meio do... Caralho. Não, eles não brincam em serviço. Não, nossa, é engraçado. Nos primeiros dias, primeiras semanas, ai, meu Deus, essa Ferrari que não sai da minha frente. Você cansa de ver carrão, né? Você cansa de falar, tá bom, mais uma parede de ouro. Né? Mais um café com ouro. Gente, vocês não têm mais nada para me oferecer? É assim. Nossa. É assim. É interessante, né? E para mim foi interessante ver esse extremo, né? Porque muitas vezes a gente idealiza coisas né, a ver com questões financeiras ou até estilo de vida. E quando você vai ver, você fala, é isso aqui? Você fala, ai, que saudade de comer um pastel de feira com caldo de cana lá no Brasil. É isso aí. Entendeu? Então, para mim, foi muito bom ter esse valores extremo. reais das coisas, né? Exato. Porque daí o equilíbrio acontece. Muito porque legal eu já tenho esse contraste, né? Já tem um contraste lá, contraste Não, no e eu acho Brasil, que eles se interessam por uma pessoa que tenha essa vivência, entendeu? Sim. Porque mostra pra... Não fica aqueles babação de ovo. Isso. Não. Não, tipo, não, legal aí... aqui, legal o café com ouro, mas, pô... Não, eu tenho uma experiência muito melhor que essa, andando a pé, de chinelo. Na praia. Na praia. E uma coisa que eu faço também, que foi muito diferente do comportamento que 99% das pessoas têm lá, se eu tenho que colocar alguém como importante,
dentro do Cigar Lounge sou eu. Eu e a minha equipe. Eu não deixo ninguém tratar a minha equipe de qualquer jeito, porque lá eles têm isso, né? Demorou pra trazer minha água. Eu falo, olha, senhor, pode deixar que eu mesma vou cuidar. Mas, por favor, esse tom não vai ser mais aceito no meu Cigar Lounge. Eu faço isso. Porque senão vira uma bagunça, entendeu? E ainda mais porque eles olham, é uma mulher que tá na gerência. Quando é um homem, eles não fazem essa graça. Sim. Aí eles acham que pode... Aí eu já chego... Tá certíssimo. Eu protejo a minha equipe. Falo, pode atender outras mesas. Essa mesa quem vai atender até o final sou eu. Isso. E eu também... Eles estão tão acostumados com esse... todo mundo... shake tal, não sei o quê. Lá, a gente estuda o profile, né? Você estuda o perfil. Você tem que saber o nome dessa pessoa. A pessoa tem que chegar, você tem que saber o nome dela. Não pode a pessoa chegar e você não tem a menor ideia de quem seja. Então, a gente passa um tempo estudando. O que essa pessoa come, o que ela gosta. É bem denso. É profissional. Não é outro nível, né? Nossa, não tem como ser outro nível. Não tem Não tem como ser amador. Não pode. Apesar de que eu acho que talvez você tenha pego uma coisa que não era tão profissional. Não, mas com certeza. Tinha todo o glamour, mas não tinha... Não tinha. Eu criei... Por isso que eles estão te levando. É óbvio, né? Porque ali eu criei normas e regras. Eu já fui dona das minhas próprias empresas. Eu sei o que uma empresa precisa. Com certeza. Né? Sei lidar com burocracia. E às vezes quem é só um cigarro sommelier, por melhor que seja tecnicamente, não segura esse tranco jamais. Jamais. Vou falar uma coisa. Você deu um problema pros caras. Você criou um problema. Na hora que você tem que fazer assim, fica um tempo, volta, aumenta o cachê. Aí, mas você acha que eu brinquei agora? Aí você volta pra cá depois, cansei. Volta, aumenta o cachê de novo, dobra a aposta. Não, mas com certeza, né? A minha negociação agora foi bastante acirrada. Porque agora já sabe. Agora, eu fui contratada a primeira vez como cigarro sommelier. Né? Pelo meu conhecimento de charuto. Quando eu cheguei lá, eu me tornei gerente de bebidas dentro do principal hotel resort de lá, que é o hotel mais refinado. Eu cuidava de 8 restaurantes, eu fazia manutenção de máquina de café. Nossa, mão na massa. Lá eu criei o primeiro café da história para harmonizar com charutos, eu fiz a torra, né? Então, tantas coisas que eu fiz. Quando eles entenderam, aí eles... Foi bom que você não economizou trabalho. Não, mas mostrei. Você investiu, entendeu? Você investiu, claro. Isso é um investimento. Agora, quando eu fui voltar, a gente não lida com nada menos que o dobro do salário. Com certeza. É assim que a banda toca, entendeu? Porque agora eles sabem. E motorista e tudo mais. Tem, claro, tem que ter. Tem que ter. Eu escolhi meu apartamento dessa vez, né? Eu falei, quero morar naquele apartamento. O mais luxuoso, o resort, não sei o quê. Sim, é lá. É isso, tá entendeu? certo. Porque, mas é assim... Mas vale, ué. Mas vale. É o que você vai proporcionar para os clientes deles. Exato. E as eles pessoas que estão indo lá. Às vezes uma experiência dessa faz a diferença numa negociação milionária. Sem dúvida. Com certeza. Mas é sobre isso o tempo todo. Com certeza. Né? Então, ali também eles sabem que tudo que eu pedi, que eu solicitei, eles sabem que o meu trabalho dá muito mais em retorno para eles, que o meu trabalho paga aquilo 10 vezes. Pelo né? Deus. E que eles é na Cigar Lounge, como em outros lugares que você tem essas experiências, que saem os grandes negócios. Exatamente. Lá eu vi onde os caras não era mesa de negociação. Não. É na hora de fumar um cigarro, um charuto. Um charuto, exatamente. Tomar um cachimbo. Não tem uísque, cachimbo, né? Cachimbo. Não, eles não são muito fãs de cachimbo lá, não. Então, mas muitas vezes ali, grandes negociações aconteciam ali. Né? E eles me mostravam tudo isso, eu via tudo. Por exemplo, a negociação da Budweiser para a Copa do Mundo aconteceu lá. Por quê? Top. E não é que aconteceu no Cigar Lounge. Ela aconteceu dentro da sala executiva, mas eu estava lá por quê? Porque eu era gerente de bebidas. Tinha que ter alguém que soubesse de bebidas. Então, toda a negociação da Budweiser aconteceu com a minha audição. Então, nossa, eu participei de coisas gigantescas que impactaram em nível mundial. Quando for coisa de guerra e polícia, sai fora, hein? Né? Que lá põe um tapa ao ouvido, assim. Lá tudo é no extremo. Lá tudo é no extremo. Tem que ter ali muito peito, muita coragem. Eu imagino. Não é fácil, mas parabéns. Obrigada. É muito legal isso. Obrigada. E é muito bom das pessoas saberem. Com certeza. E a gente fazer um podcast desse e as pessoas ouvirem essas histórias, entenderem a profundidade das coisas. Entendeu? Não é uma coisa assim... Porque, às vezes, a gente mesmo não consegue passar. É verdade. Na internet, entendeu? Porque a gente tá ocupado trabalhando. A gente vai fazendo reels, né? tudo. É uma coisa legal, coloca mas uma tipo... foto. Mas não sabe o que é, tipo, as histórias. Não, né? imagina, Podcast é muito bom por causa disso. Né? Que daí eles sentem também no nosso tom de voz, na nossa expressão. Exatamente. Muito né? bom. Como que é. Obrigado. Gratidão.
Obrigada eu por essa oportunidade. Vou ter que acabar porque eu acho que deu, sei lá, 2 horas. Mas obrigado, Mica. Gratidão, muito obrigada. Sucesso aí na tua... A gente faz a parte 2 quando eu voltar. Para mais histórias. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigadão. Obrigada por estar aqui com a gente até agora. Obrigado, gente. Gratidão. Obrigada, namoro. Obrigado.